Você se considera uma pessoa bonita? O que nas pessoas te atrai? Falo da parte de afeto, de querer namorar, de querer aquele algo a mais. O que você considera que é bonito? Você acha que beleza é unicamente uma construção social? Quer saber por que você acha que a arquitetura é só estética e você só entende isso? Eu sou Felipe Miur, arquiteto e urbanista, e eu vou falar sobre isso hoje. Quando eu fazia faculdade, na época da graduação, né, e quando me perguntavam assim, Felipe, você faz o curso de quê? Eu falava que fazia, né, arquitetura e urbanismo. Eu tinha um grupo de pessoas que falava assim, nossa, que legal, você faz isso, acho bem interessante e tudo. E tem as pessoas que não entendiam nada e que tinham uma noção muito básica, achando que a arquitetura era pra gente fazer a casa ficar bonitinha pra gente rica, gastando muito. E eu falava assim, gente, como que a arquitetura no Brasil é muito desvalorizada. Apesar do que esse conhecimento e essa valorização ou desvalorização, ela não é uniforme em todo o Brasil, tá? Existem regiões em que as pessoas têm um conhecimento maior e valorizam maior, e por isso que as cidades são melhores em sentido físico, de infraestrutura urbana, ok? Mas daí as pessoas não entendiam e eu falava assim, gente, a gente tem que estudar dentro das matérias, né, a gente vai ter a parte de matemática, física, química, biologia, geografia, história. A gente ainda teve aula com pedagogia, de turismo, aula com médico, porque quando a gente teve que projetar clínica estética, a gente teve aula com médico. Para a escola teve que ter a parte de pedagogia, para projetar o hotel teve a parte de turismo, para projetar uma cozinha industrial a gente teve que fazer visita à cozinha da faculdade de gastronomia. Por que as pessoas achavam que isso era só decorar? Até que eu fui pro MBA. Eu faço o MBA hoje, estou terminando, em infraestrutura de transportes e rodovias, né? Já que eu gosto muito dessa parte de mobilidade urbana, dos transportes. E esse meu MBA, ele é mais focado para quem é engenheiro civil. Então, ou seja, a minha classe, né, ela é quase exclusivamente de engenheiros civis. Então, ao longo desses 2 anos, eu pude conviver com eles e ter essa diferença, né, do como que eles veem o mercado, veem a vida, e diferente de mim, né, que já que é uma profissão de humanatas, e a deles que é exatas. E antigamente eu achava assim que as pessoas valorizavam muito mais do que a engenharia, porque às vezes me chamava assim, o engenheiro Felipe, eu falava assim, não, gente, eu sou arquiteto e urbanista. Eu não sou engenheiro, né, até porque eu tenho que respeitar as outras profissões e também valorizar a minha profissão. E eu falava isso e até que eu fui entendendo, depois com o tempo, eu fui percebendo que na verdade as pessoas desvalorizam as duas profissões, mas elas valorizam mais a arquitetura. E por que que elas valorizam mais a arquitetura e por que que elas acham que a arquitetura é só estética? A arquitetura convencional, ela trabalha do que é conhecido como o princípio triangular vitruviano, ou a tríade vitruviana. Vitrúvio, né? Marcos Vitrúvio Poleão foi um arquiteto da Roma Antiga. Ele viveu no século I a.C. Ele criou um tratado europeu chamado De Arquitetura. Nesse tratado, ele definia o que era arquitetura, o que os construtores tinham que fazer naquela época para um objeto, né, uma obra ser considerado arquitetura. Então ele dividiu isso em 3 pontos, por isso que a gente chama de tríade, são 3 pilares. Para Vitrúvio, esses 3 pilares deveriam ser atendidos, né, pelo profissional e de forma equilibrada, ou seja, eles teriam que ter as mesmas proporções, né, 33, 33, 33%. Se tivesse mais que um do que o outro, a gente não consideraria aquilo uma arquitetura. Então, nesse tripilar, né, que Vitrúvio definiu, ele colocou a parte de utilitas, firmitas e venustas. A parte de utilitas tinha a ver com a funcionalidade da edificação, ou seja, aquele espaço ele tem que ter funcionalidade. Por exemplo, se um dentista vem me contratar para projetar um consultório, eu tenho que saber o espaço que eu vou precisar para colocar a cadeira do dentista, para ter a circulação, para eu colocar os armários, para eu colocar os equipamentos, para que aquele espaço atenda à legislação na parte de a parte de saúde, né, da Anvisa, as partes de urbanismo que as prefeituras existem, e para atender aquele espaço, né, aquele profissional que vai me contratar. Então vem a parte de funcionalidade. Tem a outra parte, né, que é a parte da
técnica, que antes vinha firmeza, que era da firmitas. Isso significa o quê? Não adianta eu projetar algo sendo que aquilo não é execuível. Então eu tenho que ter conhecimento técnico científico dos materiais, conhecimento do solo, conhecimento do ambiente, dos espaços, para que aquilo seja execuível, tenha técnica de execução, seja economicamente viável aquele espaço. E a parte de venustas, que a parte de venustas é a estética. E aí eu te pergunto, o que é a estética para a arquitetura? No início do vídeo, eu falei sobre se você achava que a beleza era unicamente uma construção social. Olha, você vai pegar vários profissionais, eles vão ter pontos de vistas diferentes, né? Profissionais que eu falo de várias profissões, né? Não são todos, estou falando de profissionais no sentido de arquitetos. Eu vou trazer aqui o que eu defendo, né? A arquitetura e urbanismo, ela é considerada da área de humanatas, ou seja, eu tenho a parte das exatas e da parte das humanas. A parte das mais determinadas, né, pela matemática, pela física, e a parte humana, que vai ter toda a parte social, psicológica, que compõe, né, a construção dos espaços e do indivíduo. Então, o que eu defendo é um conceito trazido, né, na psiquiatria, na psicologia, principalmente na psicologia, de que o indivíduo ele é uma construção biopsicossocial. Isso significa que ele é formado, né, a formação dele tem tanto a parte biológica e genética, a parte psicológica, ou seja, subjetiva daquele indivíduo, e a parte ambiental, né, do espaço. Então, pegando isso também nos conceitos da neurociência, que vai estudar uma parte biológica do cérebro, né, aplicada ainda à arquitetura, né, que a gente tem a neuroarquitetura, e eu não defendo de forma alguma que a beleza é unicamente uma construção social. Claro que ela faz parte, sim, não tem como você negar isso, porque a construção social, a beleza, vem muito da parte da moda, do dinheiro que você quer movimentar, do que considera aquilo, mas existe sim o componente psicológico, tá? Aqueles indivíduos da cultura, a gente pode ter vários estudos disso que falam, né? O que a pessoa considerava bom ou feio em tribos isoladas, eles têm vários experimentos sobre isso, né? Em que eu vou trazer isso mais à frente na parte de neuroarquitetura, que eu vou tratar aqui em algum vídeo, mas então o que eu defendo é que tanto quando a gente considera alguém ou algum espaço agradável, bonito, ele é uma construção biopsicossocial. A parte biológica e genética do indivíduo compôs aquele espaço, né? A gente tem pedaços até essa parte da biologia que a gente não entende, às vezes, conscientemente, a não ser que você seja um profissional da área. Então, a parte da psicologia, né, do indivíduo e, com certeza, a parte da construção social, né? Voltando agora. Voltando. Voltando, né? O que de fato é a estética para a arquitetura? Estética, a palavra estética, vem do grego aesthesis, né? Então a estética vem lá da Grécia Antiga, quando a gente tinha dentro da filosofia, né, os filósofos, os pensadores, trabalhando o que era estética. Lembrando que eles trouxeram essa parte da estética com uma leitura da matemática, já que a matemática é a linguagem universal. Então eles implementaram isso nas estátuas, nas artes que eles tinham, né? Aquela proporção, aquela simetria. Só que o corpo humano, né, dos animais, etc., eles são corpos orgânicos. Mesmo que exista uma proporção, eles não são totalmente simétricos, porém em outros fatores biológicos, né, ambientais, etc. Só que na arquitetura eles trouxeram esses princípios da matemática na hora de produzir. Então a arquitetura, a estética na arquitetura tem a ver com a plasticidade, com a forma daquele objeto, uma edificação, um mobiliário, tem a ver com a harmonia, ou seja, aquele material, aquele tamanho, eles combinam um com o outro, vai trabalhar na parte do seu cérebro, então trabalha muito com o seu inconsciente. Por isso que muitas vezes poderia estar ligado sim à parte biológica e não apenas uma construção social. Então, além de ter a parte da plasticidade, né, da plástica, da volumetria, da harmonia, das proporções, a gente tem ainda o efeito de luz e sombra, textura, cores, porque determinadas texturas nos trazem mais acolhimento do que outras, determinadas cores do que outras, determinadas formas do que outras. Por exemplo, eu vou te mostrar essas fotos aqui agora para você ver. Nós temos aqui a imagem A e a imagem B. Elas são do mesmo espaço, uma é antes e a outra depois da reforma.
você com certeza vai preferir a imagem B. Por que que você vai preferir a imagem B? Porque aquele espaço foi trabalhado com efeitos de luz e sombra, foi trabalhada com proporções geométricas, com volumes, texturas, cores. Ele trouxe informação, ou seja, aquele espaço agregou informação. Quando você visualmente observar aquele espaço, estiver naquele espaço, aqueles efeitos de luz e sombra, o seu cérebro ele vai captar uma gama maior de informação do que era anteriormente. Então vai despertar seu interesse, sua curiosidade, você se sentirá bem naquele ambiente. Isso é a parte estética. Eu nem ainda falei da parte, e nem vou falar aqui nesse vídeo, da parte funcional da iluminação que a gente vai trazer, da parte do uso daquele espaço, de higiene, de funcionalidade. Eu estou trazendo apenas a parte da estética. Tá vendo como só essa parte da estética eu agreguei todos esses conceitos da estética da arquitetura? Por isso que quando um indivíduo chega no espaço em que ele não tem o conhecimento da funcionalidade e da técnica que fazem parte do princípio triangular vitruviano, ele vai entender, ele vai compreender apenas a parte da estética. Ele vai chegar naquele espaço e vai se sentir bem. Ele não vai entender, pelo menos no primeiro momento, e não a maioria das pessoas, como que foi aquilo foi construído, aquele material, acabamento, como aquilo é higienizado, como que aquele espaço funciona, né, para aquele uso. Ele vai entender apenas que aquele espaço ele se sentiu aconchegado, confortável, atraiu aquele espaço, despertou o interesse por ele em estar naquele espaço, em visitar aquele espaço. Então, quando a gente trabalha com a estética na arquitetura, ela é totalmente ligada à parte emocional do indivíduo. Nós vamos trabalhar com a criação de emoções, o despertar de emoções. Quando isso é feito da forma certa, sempre vai despertar emoções positivas. Por isso que é muito importante esses estudos dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, em um hospital, né, para estimular a pessoa a querer viver, a estar bem psicologicamente. Isso é muito importante para a arquitetura e para todo mundo, né? Então agora você já sabe que o princípio da arquitetura convencional é um princípio dividido em três partes, né? A funcionalidade, a técnica, a estética. Agora você entende porque as pessoas vão compreender apenas a parte estética, né? Mas que na verdade ela é um dos fatores daquele projeto. Isso ainda que mais para frente eu vou falar um vídeo exclusivo sobre a neuroarquitetura, né, e outros conceitos que são muito interessantes que vocês também não conseguem estar conscientes, entenderem sobre aquilo. Se gostou desse vídeo, curta, ele compartilha, siga o canal, por favor. Se você não gostou desse vídeo, você vai seguir mesmo assim e vai me dar dicas de como melhorar, etc. Passa para os outros, me dê o feedback desse vídeo. Espero que tenham gostado dele, tá bom? Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até mais!